Olha, um dos grandes problemas dos esportes de alto rendimento, esportes olímpicos e da Copa do Mundo é exatamente a corrupção. São três os problemas. Primeiro, a compra desses eventos. Como, segundo, dirigentes da FIFA, que a Copa do Catar foi comprada. Sim. As Olimpíadas, uma das Olimpíadas dos Estados Unidos, também foi comprada. Essa denúncia existiu, ninguém foi preso, não se apurou nada, mas teve uma Olimpíada nos Estados Unidos comprada. Há outros eventos também que sofreram a suspeita ou a acusação de compra. Então, a compra de eventos é um dos problemas. O segundo problema é o doping. O doping é um problema grave. Eu que criei no Ministério do Esporte a autoridade antidoping do Brasil, que nós não tínhamos. E tivemos casos de dopagem entre atletas de alto rendimento do Brasil, que foram investigados, é uma coisa grave. Isso no esporte de alto rendimento. No esporte escolar, no esporte de lazer, isso é uma coisa secundária. Mas no esporte de alto rendimento, hoje é um controle maior, mas era outro problema muito grave. E o terceiro problema é a negociação de patrocínio, de direitos de imagem. Teve casos aqui no Brasil também que foram apurados, etc. Mas, se você quiser esses eventos, é com essas entidades. Você não precisa participar da corrupção, nem comprar o evento. O Brasil tinha autoridade. Era importante realizar um evento, uma Copa do Mundo no Brasil. Por quê? É um país que tem a responsabilidade maior pela projeção do futebol. É o país que teve o Pelé, que teve o Garrincha, que teve o Zagallo, que teve a seleção de 58, de 62, de 70. Então, esse é um problema do futebol e do esporte olímpico com o qual nós temos, não é que conviver, é que enfrentar e tomar providências para que isso não contamine a nossa presença nesse esporte olímpico com o qual nós temos, não é que conviver, é que enfrentar e tomar providências para que isso não contamine a nossa presença nesse esporte. Quanto ao racismo, por favor, existe alguma atividade no mundo que projetou mais jovens negros do que o futebol? Mário? No Brasil projetou muito, né? No Brasil, quando o país era um país estratificado, onde a juventude não tinha acesso, porque não tinha mercado que acolhesse jovens trabalhadores, profissionais liberais, engenheiros, médicos, etc. E a escola também era um funil pelo qual o pobre não passava. A plataforma de promoção social dos pobres foi o futebol. Quando o primeiro jovem negro, mestiço, mulato, foi conhecido, respeitado e admirado no Brasil, ele era um jogador de futebol. Ele foi o Frederich, aqui, que fez o gol do primeiro título internacional do Brasil, o sul-americano, numa final contra o Uruguai, 1-0. Ele era do São Paulo. É verdade. E o Heitor era do Palmeiras. Também era um italianinho, também discriminado na época em São Paulo. Depois você teve o Leônidas da Silva, o Domingos da Guia, aí você teve, na sequência, o Pelé, o Garrincha. Esses jovens de origem humilde tiveram no futebol essa plataforma. Agora, os lacradores, como se diz, querem transformar o futebol num espaço de racismo. Racismo, futebol é a atividade que mais inclui. Seguinte, eu digo, compare, olhe para um time de futebol, olhe para o São Paulo em campo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Flamengo e para o Vasco, e olhe para a redação, para ver onde é que tem mais negro, para ver onde é que o negro tem espaço, onde é que ele está sendo incluído. Mas os lacradores de classe média precisam transformar o futebol como se o futebol fosse um espaço onde o racismo... Espera aí, vamos com calma. Não estou dizendo que não tenha, mas das instituições do país é a que mais promoveu, protegeu e deu ao jovem, pobre, negro, mestiço e mulato um espaço que ele não tinha na sociedade. Legal. Eu vou partir para uma parte agora
Falando um pouco mais de economia, só lembrando o pessoal que a gente tem um Live Pix rolando aqui, ó, no cantinho da tela, então se vocês quiserem mandar suas perguntas, também no Superchat, eu vou estar aqui olhando no finalzinho, a gente vai mandar as perguntas aí da audiência também, tá? Tem uma parte que é interessante, e aí a gente entrando um pouco na conjuntura econômica global, né, que essa disputa, existe uma disputa hoje tecnológica, principalmente entre Estados Unidos e China. O senhor figura uma questão muito importante, porque já foi ministro de uma agenda com tecnologia, infraestrutura, você sabe muito bem isso de perto. Inovação no país, e tem uma leitura mais privilegiada do que a maioria dos brasileiros, com certeza. Nessa disputa entre uma nova ordem mundial, novos polos tecnológicos, principalmente com a China despontando, avançando cada vez mais, onde entra o Brasil e qual é a saída ou o futuro do Brasil? E quais planos a gente pode esperar de um governo com Aldo, presidente, nessa pasta de tecnologia ou talvez emancipação tecnológica para o Brasil? Mário, o Brasil tem muitas deficiências em ciência, em tecnologia, em inovação e em pesquisa. O Brasil tem ilhas de excelência, tem universidades, faculdades muito boas. Se você for consultar o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a Escola Politécnica aqui da USP, ou a Engenharia da UFMG, ou da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, nós temos núcleos e ilhas de excelência. Mas nós não temos como aplicar, porque nós não temos indústria de alta tecnologia. Como é que você vai aproveitar o engenheiro? O menino se forma no ITA e vai para uma mesa de câmbio de um banco ou de uma instituição financeira. Então, nós temos que proteger essas ilhas, nós temos que ter cooperação com os países que estão à nossa frente. Os Estados Unidos continuam sendo a maior economia do mundo. As melhores universidades hoje são chinesas, mas eles continuam tendo boas universidades. Eles têm muitos recursos para ciência e tecnologia. Eu, quando fui ministro, tentei montar um sistema de cooperação, fiz uma conferência de tecnologia entre os Estados Unidos e o Brasil, um encontro bilateral, e não resultou porque a nossa legislação é muito difícil para permitir essa cooperação. A China hoje tem, das 10 melhores universidades do mundo, 9 são chinesas. Então, nós temos que cooperar, transferir conhecimento e tecnologia depende da cooperação na economia. Por exemplo, nós temos as maiores reservas de terras raras do mundo, são nossas, mas nós não temos tecnologia para o aproveitamento. Nós temos que cooperar com os Estados Unidos, com a China, e obter transferência de tecnologia, inteligência artificial. Nós temos ilhas de excelência, mas estamos muito atrás dos chineses, que lideram, e muito atrás dos Estados Unidos. E nós precisamos fazer a coisa certa. Nós não podemos pegar 100 mil meninos nossos e botar aquele Ciência Sem Fronteira em universidades de segunda linha. É melhor, ao invés de ter 100 mil em universidades de segunda linha, ter 10 mil em universidades de primeira linha. Você escolhe quais são as melhores universidades dos Estados Unidos em algoritmos e você manda 1000 meninas e meninos para fazer lá mestrado, doutorado, em biotecnologia, em biologia molecular, mas aí não dá uma fuga de cérebros, não corremos esse risco também? Vai dar uma fuga parcial, porque uma parte vai querer voltar para o país, tá certo? Nós tínhamos... Não é mais fácil reforçar a educação no país também? Aqui também, mas enquanto você não alcança... Por essa razão é que eu dizia ao governo, ao presidente Dilma, que uma parte deveria ser mais seletiva para mandar para o exterior, e a outra parte deveria ser investida aqui, para equipar nossas universidades com laboratórios, equipamentos, microscópios no estado da arte. O microscópio, na época que eu era ministro, há 10 anos, custava 4 milhões de euros, um microscópio de última geração. Era melhor equipar nossas universidades. Eu fui ao Banco Mundial, pedi lá 3,5 bilhões emprestados para investir em infraestrutura de pesquisa. É isso que o Brasil precisa fazer. E transformar os recursos naturais que nós temos
em 3 esferas de cooperação. Uma parte nós podemos vender e criar um fundo soberano com isso, fundo soberano de terras raras. Emitir títulos lastreados em terras raras. Outra parte nós vamos processar aqui, com quem tem tecnologia que nós não temos. É com o americano, vamos processar com eles. É com o chinês, vamos processar com eles. E você vai adquirindo conhecimento e tecnologia. E a transferência de conhecimento. De conhecimento. E a terceira forma é você aproveitar já o resultado desse processamento em indústria própria, que você vai montando aqui no país. Isso tudo tem que ser acordado com eles. Todos eles vão ter interesse. Os Estados Unidos não têm terras raras, tem uma reservinha de 1.900.000 toneladas. É menos de 10% do que o Brasil tem apurado. Mas o que o Brasil tem para apurar em terras raras são centenas de vezes mais do que o que nós apuramos. Não é a China que tem a maior reserva mundial de terras raras. O Serviço Brasileiro de Geologia, o Serviço Nacional de Geologia do Ministério das Minas e Energia, sabe que o Brasil tem as maiores reservas do mundo. Os americanos sabem e os chineses sabem. Quando você vê esse presidente Lula fazer um acordo com o presidente Trump, que viviam ali, as turras, nesse acordo, eu tenho certeza que entraram as terras raras. É mesmo? Eu tenho certeza que entraram as terras raras.